E aí, gente, beleza? Bom, o vídeo de hoje vai ser sobre essa SSD aqui, tá? Eu comprei na Black Friday, SSD da WD Green aí, de 1 TB. Tive que comprar, cara, porque assim, meu SSD que eu tenho aqui, M.2, já tá no limite já, sabe? E eu quero instalar uns jogos aí e tô sem espaço, tá certo? Então no vídeo de hoje eu vou trazer aqui tudo que você precisa saber sobre esse SSD, tá? A gente vai fazer unboxing, instalação dele aí, teste de velocidade e tudo mais. E eu também vou explicar um pouquinho mais aí sobre a compatibilidade aí do SSD M.2 com a sua placa-mãe. Tem alguns detalhes aí que muita gente não sabe e que a gente precisa ficar atento aí no momento da compra, tá certo? Bom, como eu disse, cara, comprei esse camarada aqui na Black Friday, tá ligado? E ele custou pra mim aí R$388, tá? Eu comprei no dia 28/11 e eu recebi no dia 3/12, né? Entrega super rápida aí, certo? 5 dias. Ponto positivíssimo aí pra Kabum. E olha que a entrega tava programada aí pro dia 17/12, certo? Chegou 14 dias antes. E hoje, como ele saiu da Black, o preço dele já subiu, tá? Voltou pro preço original, que são R$449. E pra quem é Prime Ninja aí, R$436,49. Eu ainda assim acho que pelo preço tá excelente, porque nessa faixa de preço de R$450 você vai encontrar geralmente SSDs aí com capacidade de 512, não de 1 TB igual esse aqui. Principalmente aí considerando que é um SSD não de uma marca genérica, tá? É da Western Digital, essa marca já é bem famosa aí no sistema de armazenamento, tá certo? Mas tá bom, bora pro que interessa. Vamos abrir essa caixa aqui. Esquece do comentário do clã aí não, né? Lógico, deixa aí embaixo aí e bora. Bom, cara, vamos começar um pouco falando aqui sobre as minhas primeiras impressões, certo? Na hora que eu abri a caixa aqui. Cara, eu tinha procurado alguns reviews, tá? Desse SSD aí na internet e nenhum deles eu tinha visto dessa forma aqui, certo? Ele tem 4 chips de memória aqui, inclusive eles são da SanDisk. Todos que eu tinha visto aqui em review desse mesmo modelo, tá? O SN350 tinha um chip só. Mas eu gostei demais de ter esses 4 chips, tá? Isso indica uma qualidade de construção melhor aí, tá? E parece aí ser muito bem acabado, certo? E não vejo nenhum defeito aparente aqui não. Com relação à caixa, cara, uma das coisas mais importantes, né? Claro, ela não chegou amassada, mas agora bora pra parte chata disso aqui, tá? Vamos falar um pouquinho mais aí sobre especificações. Bom, esse cara aqui, tá? Ele tem uma velocidade de leitura aí de 2.400 megabytes por segundo, certo? E uma velocidade de gravação aí de até 1.850 megabytes por segundo também. Tem uma garantia aí de 3 anos e também tem uma característica aí muito importante, mas poucas pessoas sabem, que é o TBW. O que significa isso? Basicamente é o Terabyte Writing. É quanto ele consegue escrever e apagar, certo? Isso também vai fazer diferença aí na vida útil do seu SSD. Aqui nós temos um SSD que tem um TBW de 80 teras. Quer dizer basicamente que você vai conseguir lotar ele e apagar tudo 80 vezes. Bom, cara, esse SSD aqui, ele é o M.2, né, que é o slot dele, e ele é do tipo NVMe. Para quem não sabe, também existe M.2 que utiliza o padrão de comunicação aí, tá? SATA. E aí as velocidades vão ser completamente diferentes, cara. Graças a Deus, eu tenho aqui a melhor placa-mãe possível para poder explicar isso da forma mais clara possível para todo mundo entender. Então, bora abrir o PC que eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Bom, cara, aqui em cada mão eu tenho um SSD diferente, tá? Esse aqui da esquerda, ele é no padrão NVMe e esse aqui é no padrão SATA. Bom, cara, qual que é a diferença entre os dois? Bom, esse aqui que é o NVMe, ele tem 5 vezes a velocidade, tá? Desse daqui da direita, que é o SATA. E fisicamente a gente consegue diferenciar os dois como? No SSD NVMe a gente tem apenas um corte, certo? E na PCB do SSD SATA a gente tem 2 cortes aqui. Certo? Então, fisicamente olhando assim, você já sabe se ele é um NVMe ou um SATA. Mas por que eles têm essa diferença aí de comunicação tão absurda assim entre um e outro, tá? Isso aí no meu caso aqui, essa diferença é de 5 vezes, tá? Mas em alguns casos aí pode chegar a 10, 15 vezes a diferença aí de velocidade de um padrão para outro. Bom, cara, e por que eu falei no início que a minha placa-mãe é a melhor possível para poder explicar isso? Bom, basicamente eu tenho 2 slots M.2 aqui, tá? Um aqui
e o outro ali no cantinho. Apesar deles parecerem visualmente iguais, eles são bem diferentes aí em especificações. Esse aqui é um slot M.2 que só aceita o padrão SATA. O M.2 NVMe, ele faz conexão através do barramento PCI Express, que é o mesmo aí da sua placa de vídeo, com o processador. Ele tem uma largura de banda maior, ele consegue enviar mais dados, porque a ligação dele é direta com o processador. E o M.2 SATA, ele tem que fazer uma comunicação com a ponte sul, para a ponte sul comunicar com o processador. Então é como, cara, se o SSD NVMe aqui estivesse enviando os dados aí pro processador numa avenida aí com 6 faixas cada lado. E ele consegue acelerar muito mais, entendeu? E aqui no SSD SATA é como se eu estivesse indo por dentro do bairro, tá ligado? Então tem que fazer muito mais curva e tudo mais. E eu ainda tenho que parar no lugar antes de chegar no destino final, entendeu? Então aí a comunicação realmente fica um pouco lenta e aí tem uma limitação de velocidade. Cara, e como você vai ficar sabendo aí se sua placa-mãe é compatível com o NVMe ou só com o M.2 SATA? Muito simples, velho. Vem aqui no Google, joga o nome da sua placa-mãe. Vai abrir, provavelmente aí o link já vai ser da fabricante, o primeiro link. Quando você clicar, vai abrir aí, no caso da S-Rock aqui, já abre direto na aba da placa-mãe. E aí vai estar basicamente tudo junto sempre, tá? Sempre que falar de armazenamento vai estar provavelmente todos os outros próximos. Então aqui a gente vê que tem 4 portas SATA 3. E essas 4 portas SATA 3 aí são para SSDs ou HDs que não estão conectados diretamente na placa-mãe, certo? Então tem que usar um cabo SATA para conectar na entrada. Tem também o M.2, PCI Express Gen 3, que é o nosso caso do NVMe que foi comprado, tá? Da WD. E tem o M.2 SATA. Então aqui a gente pode ver basicamente que tem o M.2 PCIe e o M.2 SATA. E sempre que tiver PCIe, é NVMe, certo? Cara, e agora vocês vão ver como é que é simples instalar isso aqui, tá? E só tem que atentar para uma coisa, vem esses parafusinhos que são bem pequenininhos aqui, eles vêm junto com a placa-mãe, certo? Toma muito cuidado para não perder. Um deles meu sumiu, certo? Eu tive que abrir o notebook, inclusive é o notebook ali que está em cima da caixa gamer, e eu tirei um parafuso de lá para poder usar aqui como conexão do SSD, tá? Lá dentro tem vários parafusinhos desses que são compatíveis aqui com essa mesma entrada, que tem o mesmo padrão de rosca, então é tranquilo de substituir um pelo outro, tá? Mas bora pro objetivo, vou instalar isso aqui super rápido, pra você ver como é que é simples. Vamos começar pelo SATA, só pegar ele na mão, você vai encontrar a entrada M.2 SATA, vai colocar ele ligeiramente inclinado, igual vocês estão vendo eu fazer aqui, tá? Ele levantado e vai empurrar. Ele já está totalmente encaixado, certo? Recomendo aí que seja uma chave de fenda de precisão, igual essa aqui, e fazer o aperto sem muita força, tá? Não precisa esmagar isso aqui. Aqui, cara, tem basicamente uma questão importante que a gente tem que observar, que é esse pininho prata aqui. Eu vou tirar ele, a gente vai dar uma olhada mais de perto. Bom, cara, esse pininho aqui, ele vem junto com a placa-mãe, tá? No meu aqui, como tem 2 slots, veio um aqui e um aqui. Os dois já vieram conectados na placa-mãe. Mas pode ser que a sua placa-mãe aí veio com ele só dentro da caixa. Você tem que procurar, tá, esse adaptadorzinho dentro da caixa da sua placa-mãe e você tem que fazer a instalação dele, tá? Senão você vai fixar o seu SSD torto, tá? Porque o slot M.2 ele é um pouquinho alto. Se você deixa sem um apoio, o seu SSD fica envergado para baixo e com certeza vai estragar, tá? Não pode forçar aqui. Então bora voltar, vou colocar ele no lugar. E agora a hora mais esperada, vamos conectar o NVMe aqui. Da mesma forma, chegou, encaixou, empurrou, ele vai ficar um pouquinho inclinado, igual vocês estão vendo ali. Pegou a chave de fenda, o parafuso, abaixa ele e parafusa lá no apoio, igual eu tinha mostrado. E simples assim, tá instalado, cara. Agora vamos voltar com a placa de vídeo, ligar o PC todo certinho e bom começar os testes, que é o mais interessante. Então, cara, quando eu acabei de iniciar o computador agora, ele reconheceu a presença do SSD, tá? No caso seria esse disco 2 aqui que tá como desconhecido, certo? E ele entrou aqui nessa opção não alocado, tá? Eu vou resolver isso aqui, tá? E eu vou trazer a solução aqui agora. A solução para esse problema foi muito simples, tá? É só clicar aqui no botão menu iniciar, você vai em meu computador, clica com o botão direito e vai em gerenciar. Quando você clicar em gerenciar, vai abrir essa janela aqui, tá certo? Nessa janela você vai clicar em gerenciamento de disco, certo? Quando você clicar nela, imediatamente vai abrir essa janela aqui perguntando sobre a inicialização do disco, certo? Se aparecer ela, você clica em GPT e dá um OK. Então agora só você dar um clique com o botão direito e clicar em novo volume simples. Vai abrir essa janela, você dá avançar, avançar e atribuir a letra, você pode escolher a letra que você quiser, avançar. Aqui em rótulo do volume,
você pode colocar o nome que você quiser, tá? Para esse SSD. Eu vou colocar aqui SSD NVMe WD. Aí vai clicar em executar a formatação rápida e concluir. E como vocês podem ver, tá pronto aí. Sumiu aquela alteração que tinha dado aqui no NVMe, certo? Então aqui ele já está alocado e funcionando. Se a gente for aqui agora no meu computador, ele já aparece aqui embaixo, certo? Com o espaço dele disponível. E a gente já começa a observar a primeira característica dele, tá? Na caixa fala que ele tem 1 TB, aqui ele tem 931 GB. Isso é muito normal, tá? Até os melhores SSDs vão ter essa diferença aí do que está escrito na caixa para o espaço real dele de armazenamento, tá? Mas acredita aí que com SSD de 1 TB não vai te faltar espaço por causa de 70 GB não. Aqui eu fiz um benchmark, tá? Dos 3 tipos de armazenamento que eu tenho aqui no meu PC, com um programinha que chama Crystal Disk Mark Info. É muito usado aí por todo mundo, tá? Que faz teste de armazenamento aí na internet. O que importa pra gente são esses primeiros valores aqui, tá? Esse primeiro aqui, ele é um HD, tá? Esse segundo é o SSD SATA e esse aqui é o nosso SSD, tá? Novo NVMe. As taxas de transferência aqui do HD são 93 MB, certo? Na verdade, isso aqui é de leitura. O do SSD SATA são 558, já é 5 vezes e meia maior, né, basicamente. E aqui nós temos uma taxa do NVMe de 2.447 MB por segundo, né? Dá 25 vezes o que o HD transfere e 5 vezes aí o que o SSD SATA consegue ler. Essa diferença também é absurda, a gente consegue ver na leitura. Aqui a gente tem 89 no HD, 479 no SSD SATA e 1909 aqui no SSD NVMe. Com relação à temperatura, cara, vou colocar uma imagem aí para vocês darem uma olhada. Ele bateu cerca de 60 graus de temperatura máxima, porém o teste é um teste muito curto. Ele estressa o SSD num período muito curto de tempo e ele já chegou a 60 graus, tá? Eu acho uma temperatura alta para o tempo que foi esse teste. Então eu recomendo aí que assim que você puder, já investe num dissipador e coloca em cima dele, tá? A temperatura dele ficou um pouquinho acima aí do desejável, na minha opinião. E minha opinião final sobre ele aqui, nesse primeiro dia depois da instalação, cara, vai fundo, compra. É um puta SSD, entendeu? Muito bom, cumpre tudo o que promete. Vocês viram inclusive que na taxa de transferência dele ali, ele atingiu 2.450 de leitura, certo? E aqui na caixa promete só 2.400. Isso mostra pra mim um comprometimento imenso da marca, porque eu acho que esse é o certo. Você entregar um pouquinho mais do que aquilo que você promete, entendeu? Para garantir que a pessoa vai ficar satisfeita. Inclusive acontece a mesma coisa na escrita, tá? Aqui promete 1.850 MB de escrita e ele entregou 1.913, mais ou menos ali, de taxa de escrita, certo? Então, eu não tenho nada para reclamar, ele cumpre tudo que é prometido, pelo menos até então. E se a gente for falar, cara, com relação a preço, aí sim, cara, aí eu sinceramente hoje, acho que a única justificativa plausível hoje em dia para alguém comprar um SSD SATA ao invés do NVMe é simplesmente a questão de não ter um slot NVMe. Porque caso você tenha um slot NVMe, o preço desse SSD aqui na data que eu comprei na Black Friday saiu mais barato do que um SSD SATA da mesma marca e obviamente com muito menos velocidade, entendeu? Então assim, você tem NVMe, tem slot M.2 NVMe, compra, coloca que você não vai arrepender, é ótimo. Deixa nos comentários aí qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar respondendo simplesmente todo mundo, tá? Cara, e se puder, se inscreve no canal, aqui nós já somos 100 pessoas e eu tô adorando isso, sinceramente, não penso em parar de gravar vídeos pra cá e espero que vocês também tenham gostando e eu vou trazer, com certeza, sempre melhorias todas as vezes aí pra tentar trazer um conteúdo cada vez melhor. Então é isso, fique com Deus, muito obrigado por vocês terem assistido, até a próxima.